Que a graça, a paz e o amor do Senhor esteja visitando você. Eu não sei qual é a sua situação hoje. Eu não sei como você está. Mas saiba que os olhos do Senhor estão sobre você e que a força dele está sobre a sua vida. Eu queria pedir para você que tem ouvido, né, os nossos áudios todos os dias, que você fosse para o YouTube, para que o canal se torne um canal relevante, um canal que o YouTube possa reconhecer. Então vá para lá, coloque Lucília Barbosa e comente, curta, põe um coração, dá um like. Para quê? Para que nós possamos alcançar mais vidas com essas palavras aqui. E que todo esse trabalho que eu tenho tido, né, por 4 anos, possa ser mais visto, mais ouvido, e que pessoas que muitas vezes estão para se suicidarem, pessoas que estão desanimadas da vida, pessoas que estão na cama com depressão, possam ser alcançadas por essas mensagens, se você nos ajudar. E com isso você vai estar também colaborando com o ministério, com a minha vida, né, com o trabalho que eu tenho feito. Se você tem gostado, eu te peço esse favor que você vá para o YouTube. Como nós temos falado muito de Moisés, né, eu queria falar um pouquinho sobre a vida dele hoje com você. Vamos conhecer um pouco mais de Moisés? Eu queria que você voltasse lá no livro de Êxodo, capítulo 3, Moisés e a sarça em chamas. Vamos ver um pouquinho para depois nós continuarmos no livro de Josué. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Nós vemos aqui que Moisés, nessa época, já estava casado, seu sogro se chamava Jetro e ele pastoreava o rebanho do sogro. Ali, onde ele estava com o rebanho do sogro dele, o anjo do Senhor, né? Vamos ver o versículo 2. O anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saiu do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, ela não era consumida. O Senhor se manifesta agora na vida, né, de Moisés. Ele estava ali no Monte Horebe e de repente ele olha e ele vê uma folhagem, né, um mato, uma pequena árvore em chamas. Era uma sarça, né? Ela estava em fogo. E aquele fogo queimava e não consumia aquela vegetação. E versículo 3. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Versículo 4. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Você imagina, né, o relacionamento que Deus tinha com Moisés, né, para ele falar ali com Moisés, né, depois dessa situação, depois desse milagre que estava acontecendo ali, ele ouve o Senhor o chamando e ele responde: eis-me aqui. Pessoas que têm um relacionamento íntimo com o Senhor ouvem-se a voz do Senhor. Muitas vezes não precisa ser através de uma sarça ardente, mas o Espírito Santo hoje, que habita dentro de você, Deus fala através do Espírito Santo. Você que está me ouvindo, você tem tido essa experiência com Deus? De orar, de pedir uma direção, e de repente você acorda no outro dia com uma palavra na sua mente, com uma orientação, com uma direção de vida para você, para sua família. Você tem recebido isso do Espírito Santo? Deus quer direcionar, Deus quer falar com você. Versículo 5. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Olha que Deus grande, tremendo, maravilhoso, mas amoroso, simples, né? E dizendo para Moisés: não venha, não pise aqui. Onde tem esse fogo é porque eu estou aqui, é terra santa. Versículo 6, disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, de Isaque, o pai de Jacó, o Deus de Jacó.
Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Olha, agora a gente percebe aqui o respeito. Não é tão lindo isso? Nós não temos condições, né, de nem falar com Deus. Nós devíamos nos preparar para falar com o Senhor somente ajoelhadas, somente com o coração quebrantado, somente num espírito de humildade, porque Ele é muito grande, Ele é muito poderoso, Ele é muito soberano. E Moisés, quando viu toda aquela situação, Moisés cobriu o rosto, porque ele não tinha condições de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Deus conversando com Moisés, dizendo que estava ouvindo o clamor do povo dele. O povo já não aguentava mais a escravidão no Egito e o povo resolveu clamar e orar a Deus. E o Senhor falou: eu estou vendo o sofrimento deles. E o versículo 8: por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hetitas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Deus tendo uma conversa, como se fosse um homem conversando com Moisés. Só que Moisés sabia com quem ele estava falando. Ele sabia quem era o Deus que estava falando com ele. E Deus dizendo, né, que iria tirar aquele povo dali, porque ele estava vendo o sofrimento do povo dele. Versículo 9. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Deus dizendo, né? Eles estão judiando muito do meu povo. E agora o clamor deles chegou a mim. Eu vou responder. Versículo 10. Vai, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Isso foi lá atrás, antes da caminhada, né, de 40 anos. E aí o Senhor falou: é você, Moisés, eu estou te escolhendo. Vai lá, agora, né, eu te envio ao faraó para você dizer que você vai tirar o povo do Egito, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Moisés se sentiu pequeno, frágil, né? Um homem pecaminoso, um homem pecador. Ele falou: quem sou eu para essa grande missão? E muitas vezes o Senhor também te chama. O Senhor te chama para uma grande missão, né? E você diz: não vou não, porque eu não sou nada, eu não consigo falar, eu não consigo orar, eu não vou evangelizar essa pessoa. Não, eu não consigo, eu não vou transmitir o que eu tenho aprendido, não. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Versículo 12, Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte. Olha que coisa mais linda. Aqui o Senhor dizendo para Moisés: está difícil, é um trabalho muito árduo, muito grande que eu estou te dando, mas não fique assim não, Moisés. Eu estarei com você. E essa é a prova que eu estou te dando, né? Que eu vou estar com você e que você vai conseguir tirar o povo. Versículo 13, Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhe direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E é isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Amém? Nós vemos aqui, né, um relacionamento entre Deus e Moisés. Quando Deus quer usar uma pessoa, Ele chama essa pessoa, Ele capacita essa pessoa, Ele fortalece essa pessoa, Ele se revela a essa pessoa. Você crê nisso? Se o Senhor está te chamando para algo, saiba que você não irá sozinho.
Se o trabalho é grande, é árduo, está difícil, saiba que ele vai dizer, eu vou com você. E você deve chamá-lo, né? E você deve ter muito respeito, muito temor por Deus e ouvir a voz dele. Hoje, o Senhor fala conosco através da palavra. Em primeiro lugar, é a palavra. Em segundo lugar, ele fala pelas circunstâncias da vida, as dificuldades, as lutas, as enfermidades. Tudo Deus está falando com você. E ele fala também através da natureza. A natureza revela Deus. E ele fala também através das pessoas que o levam a sério. Pessoas que foram chamadas por ele, que foram ungidas com o Espírito Santo. O Senhor fala através dessas pessoas. Amém? Que o Senhor te abençoe, que essa palavra encontre lugar no seu coração. E você hoje conheceu, né, o grande Moisés através de um tremendo Deus. Boa noite, até amanhã nesse mesmo horário.